Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando o Rafael Menezes. Ele é sócio fundador da The Hire. Estamos aqui com o nosso ilustre convidado, o advogado tributarista Murilo Leles. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Daniel, pelo convite. Um prazer conhecer também o Murilo. Já começamos a conversar um pouquinho aqui antes do programa, então tenho certeza que vai ser um bate-papo legal. Vocês querem me contar o que vocês estavam conversando aqui? Na verdade, ele já fez uma primeira entrevista, né? A gente se conheceu ali embaixo, ficamos tomando um café, acho que foi um papo legal e certamente é um papo que a gente vai continuar depois, né, Murilo? Vamos sim. O negócio do Rafael é super interessante, é disruptivo. A metodologia que ele criou para peneirar profissionais no mercado, e ele tem um sistema muito interessante. Então conta um pouquinho, o que a The Hire faz? O que vocês estão querendo mudar no mundo ou no mercado? Então, Daniel, na verdade, o mais interessante para a gente começar a explicar um pouquinho o que a gente faz é trazer um pouco do cenário de recrutamento especializado no mundo, né? Muitas pessoas não têm ideia da dimensão que esse mercado representa, mas é algo em torno de transações de recrutamento especializado no mundo todo na base de R$500 bilhão. Então, existem muitas consultorias, existem muitos sistemas, então as soluções para todo tipo e para todo gosto. Né? Na casa de 150 bilhões de dólares, esse é o tamanho do mercado? Exatamente isso. Fantástico. Você tem dados sobre o Brasil? O Brasil é 2% da economia global, então eu presumo que é 2% desse Isso, valor. Normalmente segue um pouco nessa linha de 2%, 3% dessa grandeza toda, né? Então, na verdade, é um mercado que já é muito mais desenvolvido na Europa, né, e nos Estados Unidos. Então, inicialmente, essa indústria foi originada, vamos botar aqui simultaneamente nessas duas localidades, mas o Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos, vem crescendo bastante. Muitas empresas vieram, claro que as globais vieram, abriram mercado, né, e hoje, como eu disse, o mais importante é a gente conseguir explicar que tem muita diferença nas soluções que são apresentadas. Deixa eu começar assim, pelo menos tentando entender a ideia, né? Já de cara não é claro para mim por que contratar uma empresa dessa. Se todo mundo fala, pelo menos dizem, né, que o funcionário é o ativo mais importante da empresa, então, por que terceirizar para uma outra pessoa que não necessariamente conhece tão bem como eu o meu negócio, a função de recrutar um profissional? E é muito legal essa pergunta, porque, na verdade, eu tive dos dois lados. Hoje estou de um lado, mas já estive do outro, né? Hoje, há algum tempo, há cerca de 10 anos, trabalho como fornecedor desse serviço de recrutamento especializado, mas outros tantos anos, até um pouco mais do que isso, trabalhei na área de RH de algumas indústrias, né? Então, na verdade, ainda que você tenha dentro da tua empresa, dentro da área de recursos humanos, uma capacidade de fazer um bom recrutamento e uma boa seleção, e acho que é bem legal também a gente conseguir estabelecer essa diferença entre o recrutamento e a seleção, ainda que você tenha essa capacidade pelo conhecimento do negócio, né, pelas características que você tem da tua cultura organizacional, pela função propriamente dita que aquele profissional precisa desempenhar quando ele vier a trabalhar na empresa, muitas vezes, quando você olha da porta para fora da tua empresa, é que passam a existir as grandes dificuldades de você saber exatamente onde está esse profissional, seja na indústria concorrente, seja em outras indústrias correlatas. Então, você saber encontrar onde esse profissional está já é um desafio difícil para um RH que está dentro da empresa, né? E também, além disso, as ferramentas que esse mercado de recrutamento especializado apresentam no momento, lançam mão, na verdade, no momento em que você vai avaliar esses profissionais. Então, desde uma entrevista por competências, que é uma técnica que vem sendo difundida muito fortemente, até outras ferramentas que você aplica, como se fala muito hoje, né, o assessment. Vou aplicar um assessment naquele executivo. Então, o que é o assessment? É uma composição de diferentes ferramentas para que você minimize a chance de dar errado aquela contratação. Então, claramente, a área de recursos humanos das empresas tem essa capacidade, é uma área que vem crescendo, inclusive, muito de importância dentro dos negócios, mas, ao mesmo tempo, quando você consegue, muitas vezes, ainda que você consiga muitas vezes preencher algumas vagas, tem algumas outras vagas que realmente são bem mais complicadas de você encontrar o profissional certo, no lugar certo, você encontrar muitas vezes o profissional que não está buscando um novo emprego. Esse é um grande desafio também, né? Então, quer dizer, acho que poderia enumerar algumas outras aqui, mas essencialmente existe uma dificuldade muito grande de você encontrar o profissional certo no lugar certo. Mas você fez uma distinção de recrutamento e seleção. Sim.
qual parte deve ficar com a empresa e qual parte deve ser terceirizada, ou os dois devem ser terceirizados? Na verdade, a própria RH das empresas, né, pode fazer as duas coisas, sem dúvida nenhuma, tanto que a própria área de recrutamento e seleção já chama-se dessa maneira. E a própria fornecedor, ou seja, né, quando terceiriza esse serviço, também pode fazer as duas coisas. Mas o mais importante, e aí acho que entra até um pouco do que nós fazemos no The Hire, me permita entrar um pouquinho nesse assunto, é que, por exemplo, eu vou estabelecer rapidamente aqui uma diferença entre as empresas de job boards, como por exemplo, Cato, Vagas.com, Currículo.com, até mesmo o próprio LinkedIn. Ali a gente pode dizer que é uma fase que a gente chama de sourcing, de recrutamento. Então, o que é o recrutamento? É você, como de uma maneira grosseira, você joga a tarrafa. Então, quando você posta uma posição na internet, por exemplo, você tem um perfil essencialmente técnico, ainda que você coloque algumas características de comportamento que você quer, as competências comportamentais, até mesmo traços culturais da tua empresa. Mas o que está acontecendo ali? Você vai receber 100, 200, 300, 1000 currículos. Sim, sem dúvida. Você está recrutando, você não está ainda selecionando. Então, a seleção é, de fato, a fase seguinte desse processo. É o filtro. É o filtro. E aí, dentro desse filtro, você vai ter uma série de ferramentas ou parametrizações que você tem e determina, claro, né, aquele filtro, como você colocou, Daniel, de quais daquelas centenas de currículos vão ser selecionados, de fato, ou para uma entrevista, para uma fase final, né, de um processo seletivo. Então, tem muita gente que confunde isso. Essencialmente, finalizando, a diferença entre o que o The Hire na nossa plataforma faz e essas empresas que eu mencionei é que a gente é um passo adiante. A gente é o passo final. A gente faz o recrutamento, ou seja, quando você lança uma posição na plataforma, existe a possibilidade de candidatos profissionais pleitearem, participar daquele processo, mas o que a gente fornece para os nossos clientes é uma capacidade de selecionar bem feito, de uma maneira bem feita, de modo que o cliente na ponta receba candidatos que já foram muito bem selecionados de fato por quem é especializado com isso. Né? Agora eu quero te fazer uma pergunta e tocar num ponto. Eu já recrutei muita gente, já selecionei muita gente, já fiz muitos processos seletivos e com empresas de terceirização eu sempre tive uma sensação que há um conflito de interesse entre o meu interesse como empregador e o interesse deles como uma empresa de prestação de serviço. E é esse. A maioria dessas empresas elas é remunerada com base no sucesso. Uma vez que elas são remuneradas com base no sucesso, se elas não conseguirem achar o candidato, elas não são remuneradas. Então existe uma urgência delas em fazer o trabalho delas muito rápido e às vezes o sentimento é que estão tentando me empurrar um candidato e que nem necessariamente elas estão realmente preocupadas em me trazer o melhor candidato, mas eles querem preencher a vaga o mais rápido possível. Qual a sua opinião sobre esse statement, essa opinião? Estou de acordo, uma boa parte do que você falou, estou de acordo, até porque já senti essa dor dentro da área de recursos humanos da própria indústria. Então, o que nos fornece uma chance do lado de cá hoje como fornecedor também, sentir cada vez mais como que é o frio na barriga de quem está nos contratando. O que eu acho, Daniel, e aí eu falo isso com uma certa tranquilidade, e eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque eu tenho uma postura muito de co-construção de um mercado cada vez mais robusto, de recrutamento especializado, e por isso eu também sento à mesa muitas vezes com meus concorrentes para conversar produtivamente sobre como transformar nosso mercado melhor. Então, eu não estou estabelecendo uma crítica, mas é uma constatação, um statement, como você mesmo colocou. O que acontece é que muitas empresas, elas trabalham prioritariamente com operação de banco de dados. Então, ainda que você tenha um consultor, um profissional especializado, trabalhando aquela posição para fornecer candidatos finalistas para os clientes, infelizmente, existe uma percepção de que a quantidade é o que o cliente quer. Então, se você entra e avalia somente o perfil técnico de uma vaga, ou seja, você vê, por exemplo, você coloca um gerente de projetos. Você precisa contratar um gerente de projetos. Você contrata um fornecedor para te dar alguns gerentes de projetos para você entrevistar. O que na maioria das vezes, infelizmente, acontece? O profissional do lado de cá, ele entra num banco de dados, coloca lá gerente de projetos, vai descer lá 50 currículos, ele vai entender que aqueles caras, né, aquelas pessoas, aqueles profissionais estão dentro do perfil que você imagina. Só que a questão técnica é apenas um dos 3 pilares que a gente, por exemplo, valoriza muito no Abre Mão no The Hire. Que além do técnico tem o comportamental e o cultural. Então, você estabelecer uma parametrização somente técnica, muitas das vezes você não vai resolver o problema do teu cliente.
E é isso muitas das vezes que provavelmente aconteceu na tua carreira quando você teve que contratar esse serviço. No momento em que você traz para a mesa, você faz realmente uma entrevista por competências com o candidato, né? Você estabelece alguma parametrização, algum inventário, onde ele vai responder algumas perguntas ou várias perguntas, para que você tenha minimamente uma ideia de quais são os traços culturais que aquele profissional vai produzir mais, vai se sentir mais confortável, vai se sentir mais feliz, vai dar mais resultado, você minimiza a chance de você errar. E aí eu digo minimizar porque garantir é quase impossível. Você não tem a garantia de que o profissional de fato vai ser produtivo, vai ser feliz, vai possivelmente ser o futuro presidente da empresa. Então, finalizando a pergunta que você fez, eu acho que o grande desafio e a grande armadilha que se encontra é você sair para além do técnico. Isso é uma premissa do mercado de recrutamento especializado que, infelizmente, a maior parte ainda não sabe que é verdade, sabe que é importante, mas justamente por trabalhar nessa coisa de volume, de boletar, de faturar, né, muitas vezes empurra esses candidatos. E aí que está. Olha que perigo é isso. Você está fornecendo um profissional ou apresentando um profissional que muitas das vezes não vai resolver a sua dor como cliente e mais ainda, que muitas vezes, infelizmente, se esquece. Você pode estar prejudicando a carreira do próprio profissional. Sem dúvida. Então, quer dizer, eu gosto de dizer isso, eu não tenho medo de ser filosófico e romântico com isso, não. Toda empresa existe para ser lucrativa, toda empresa existe para crescer. No nosso caso, é uma plataforma digital que precisa escalar, precisa tracionar, né, e já está acontecendo isso, ainda bem. Mas você precisa ter cuidado com as pessoas. A gente precisa esquecer que tem um crachá pendurado no pescoço das pessoas e a gente tem que olhar também para o ser humano. E a gente valoriza muito isso. A gente não abre mão disso. Isso é inegociável para a gente. E aí, infelizmente, muita gente esquece disso. Agora, o que levou você a fundar a The Hire? A gente, como eu disse, eu trabalhei, né, na área de recursos humanos, já tenho 2 sócios que também têm essa experiência, e a gente, quer dizer, além de olhar para o lado do contratante, a gente já está há algum tempo nesse mercado de recrutamento especializado. A gente vem observando cada vez mais oportunidades nesse setor, né? Além das oportunidades naturais que todos os negócios apresentam, que todos os setores apresentam com o passar dos anos, a gente vive um mundo cada vez mais digital. Então, existem hoje muitas soluções digitais para esse mercado. As indústrias, no momento que eles vão contratar profissionais, independente do nível, porque isso é uma outra questão, né? Existem fornecedores do serviço de recrutamento para níveis de posições diferenciadas também. Existem as agências que fazem posições mais operacionais. No caso da The Hire, a gente tem posições a partir do salário de R$5.000, ali o analista sênior para cima. E existem também as consultorias e soluções que falam mais com as posições de C-level, né? Então, tem as grandes empresas que a gente conhece bem, principalmente as globais, que também focam nesse setor. O que fez a gente montar esse negócio é porque, primeiro, que a gente acredita piamente na qualidade e importância do serviço de um recrutador especializado. O que é o The Hire? O The Hire essencialmente é um marketplace que conecta. Qual é o conceito de um marketplace? Você conecta o demandante de um serviço ou produto com o fornecedor daquele serviço ou produto. Então, a gente acreditando na capacidade e qualidade do trabalho, de modo que o recrutador especializado sempre vai agregar valor no momento em que contrata-se um profissional. Por quê? E aí, só finalizando, a gente tem 4 grandes premissas para você ser um bom recrutador. É você ter uma boa visão de negócios para você entender essencialmente o que é aquela posição e os pormenores dela, o que está em volta daquela cadeira que está vazia. É você saber onde encontrar o candidato, é você poder dar uma consultoria para o teu cliente, de modo que ele entenda onde estão os melhores candidatos, se é na empresa concorrente direta, se não é, se é em outra indústria, enfim. É você saber fazer uma boa avaliação daquele profissional e, em última instância, você saber apresentar para o teu cliente. Então, é você saber documentar aquilo diante de um bom relatório que a gente tem na nossa plataforma e você também saber ser consultivo para o teu cliente falando os porquês que você está apresentando esses 3 e não aqueles outros 15 que poderiam ser, né? Então, por isso que a gente fundou esse negócio. É um marketplace onde a gente fornece para o cliente a possibilidade dele ter em cada vaga até 5 recrutadores especializados que conhecem muito bem a indústria dele. Deixa eu só ver se eu entendi esse ponto, porque esse ponto ele é bem diferente. Então, quando a gente publica, geralmente a gente vê uma vaga no LinkedIn, na Cata, vagas.com, InfoJobs, todos esses sites, muitas vezes a gente vê uma empresa que abre uma vaga e o candidato se candidata àquela vaga. O que você está dizendo aqui é diferente, que tem a empresa, tem o candidato, mas tem no meio um outro profissional. Que é a grande estrela da plataforma The Hire. Na verdade, ela existe por causa desse profissional que é o recrutador.
Então, a chance que a gente dá para o nosso cliente é achar os melhores candidatos através do trabalho desse recrutador especializado. O recrutador especializado, ele é um freelancer, ele é uma empresa, quem é ele? Ele é um profissional freelancer, ele é um profissional autônomo, independente, profissional esse que há algum tempo a gente, ao longo da nossa jornada, veio descobrindo, eu estava até conversando isso com o Murilo antes, que surpreendentemente, a gente já trabalhando dessa maneira, como RH ou como recrutador, a gente vê um movimento dos últimos anos crescendo muito de profissionais independentes, os famosos headhunters, que trabalham de forma independente, trabalham de suas casas. Eu vejo eles assim no LinkedIn em quantidades, assim, você vê, eu vejo toda hora recebo conexões, assim, se bobear, eu tenho mais ou menos 6 mil conexões lá no LinkedIn, deve ser 10% deve ser esses profissionais. Sim, é um mercado, como eu disse no início, é um mercado muito grande. É um mercado muito grande, tem de todo tipo, tem de toda qualidade, tem, como eu disse antes também, especializados em posições diferentes, indústrias diferentes, porque é um mercado, de novo, de especialização. Dificilmente se você tem uma vaga de gerente comercial para sua empresa, muito provavelmente, eu também não sugeriria que fosse dessa maneira, que você vai contratar um headhunter especializado em óleo e gás. Perfeito. Então não faz sentido. Então a gente está finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. No próximo bloco a gente vai examinar então as características específicas da The Hire. Então a gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Rafael Menezes, ele é sócio fundador da The Hire. Estamos aqui também com o ilustre advogado tributarista Murilo Leles. A gente finalizou, a gente teve no primeiro bloco uma análise de como funciona esse mercado de recrutamento e seleção. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a plataforma. Entrando nesse mérito, Murilo, você tem alguma pergunta? Nós conversando ali antes de começar o programa, e o Rafael me explicava acerca de uma metodologia que eles têm, de uma ferramenta de gamificação, onde ela faz, eu até brinquei com ele, né, a seleção natural darwiniana, né, onde ela literalmente pega os melhores e traz essas competências à maior aderência àquilo que o cliente está pedindo. Então eu queria que ele explicasse melhor essa ferramenta. Perfeito. Na verdade, vou colocar em 2 passos, né? O primeiro passo é o cliente ter a segurança de quem vai trabalhar essa busca e seleção para ele são os recrutadores que mais são especializados no tipo de vaga que ele tem. Então, é o primeiro passo que a gente tem. Como eu dei o exemplo anteriormente. Se você é um cliente que é uma empresa de bens de consumo e você tem, eventualmente, uma posição de diretor de marketing, né? Evidentemente, no momento em que a gente vai alocar esses profissionais que vão trabalhar essa busca e seleção, serão aqueles que têm uma maior experiência e especialização em vagas nas empresas de bens de consumo e, prioritariamente, que têm uma grande experiência em recrutar profissionais nesse nível para a área de marketing. Então, já é a primeira seleção natural, utilizando a expressão que você colocou muito bem. No segundo momento, para você entender na prática como funciona, você tem na plataforma, para cada vaga, você terá 5 recrutadores especializados trabalhando nessa busca e cada um deles vai apresentar até 3 candidatos para você, cliente. Então, em cada vaga você terá até 15 candidatos apresentados por esses profissionais. Num segundo momento, que era o segundo passo da tua pergunta, esses profissionais que esses recrutadores apresentarão para o cliente, eles serão submetidos, de novo, àquele famoso 3 pilares, né? Tecnicamente, eles serão avaliados pelo recrutador, mas aí entram as duas que, na nossa visão, além do técnico, elas complementam e talvez seja até um pouco mais importante. Obrigatoriamente, esses recrutadores aplicam nos candidatos uma entrevista por competências e é uma metodologia
que é baseado em evidências anteriores das empresas que eles trabalharam, dos projetos que eles foram inseridos, dos desafios que eles foram submetidos. E, em terceiro plano, a própria plataforma tem um inventário que a gente chama de IAC, Inventário de Aderência Cultural. Todos os usuários da plataforma, no momento que se cadastram, né, antes mesmo de serem candidatos de alguma vaga, né, eles são submetidos a um inventário de 84 perguntas. As respostas que eles dão são binárias, né, A ou B, para cada uma dessas perguntas, produzem um resultado, um relatório que o próprio cliente, no final, quando tem esse candidato como apresentado para ele de finalista, o resultado lá do traço cultural do candidato. Que tipo de cultura que esse profissional normalmente vai ser mais produtivo, vai ser mais feliz, vai dar mais resultado, vai trazer mais retorno para a empresa. Então, no final da linha, o cliente tem aquela avaliação famosa, como eu disse, dos 3 pilares. Então, essa gamificação, ela versa a favor da qualidade do processo e, em última instância, como eu disse, o recrutador é a estrela da plataforma, até mesmo, né, a gamificação do comportamento e performance. Se os candidatos apresentados, por exemplo, o recrutador Rafael, quantos foram entrevistados? O Daniel é o cliente, eu apresentei 3 para o Daniel. Quantos daqueles 3 foram entrevistados pelo Daniel? Porque o Daniel opta por entrevistar ou não depois de ver o relatório. Ele quis entrevistar 1, 2 ou 3. Dos que foram entrevistados, foram contratados? Então, eu crio um histórico desse recrutador na plataforma, que é a famosa gamificação. Então, se eu participei como recrutador de 10 processos e apresentei 30 candidatos, qual foi a performance desses candidatos? Então, vai criando um histórico da performance do Rafael na plataforma. Eu não gosto, eu sempre falo isso, eu não gosto da comparação, acho que tem guardadíssimas, muitas proporções, mas é a estrelinha do Uber. Então, aquilo ali, o que se chama? É a gamificação da plataforma Uber. A estrelinha do Uber e a pontuação do Black Mirror. Também. Exatamente isso. Então, você tem que usar o histórico a teu favor. Porque o marketplace é isso, ele vai fazer com que aqueles que são melhores ganhem mais trabalho, que são, não gosto da palavra, mas que são menos bem-sucedidos, né? Não gosto de falar piores, que recebam menos trabalho e eventualmente, aqueles que têm até problemas, porque existe, porque você está tratando de uma plataforma escalável e quando você cresce o volume, você tem chance de ter problemas. E você tem que expurgar aquele profissional que não fez um bom trabalho recorrentemente. Então, peraí, eu consigo ver, então, a plataforma é para 3 entidades. Uma, eu como uma pessoa, por exemplo, estou desempregado, ou não estou satisfeito com o meu trabalho, eu me cadastro. O que eu tenho que cadastrar de informação? Aqui tem alguma coisa diferente daquela questão básica de botar um anexo, meu currículo em Word, botar mais alguns dados pessoais. Aqui tem algum diferencial ou segue o modelo, vamos chamar ele de padrão? Tem uma boa parte é padronizada, mas eu entendo, e para a gente é bem claro, que um dos grandes diferenciais é esse inventário de aderência cultural, que a gente disponibiliza para o candidato, para o profissional, né, preencher essas 84 perguntas, porque aquilo também vai determinar para que tipo de empresa ele tem condições ou mais chance de ser bem selecionado, ou até eventualmente aquelas que ele não quer trabalhar, porque a cultura não tem a ver com a dele. Deixa eu fazer aqui só uma pergunta sobre esse ponto. Como a gente sabe, você falou 84 perguntas, né? Tem algum fundamento científico essas 84 perguntas? Sim, é baseado na metodologia de Hofstede, que é um holandês muito famoso nesse assunto, estudioso desse assunto de culturas. Primeiramente, ele iniciou os seus estudos em culturas de nações, cultura de países, e num segundo momento ele desdobrou esse estudo para a cultura de organizações. Então, basicamente, como é que é apresentado para o cliente, para falar em termos práticos, o relatório de traços culturais do candidato? São 6 subdimensões binomiais, onde, por exemplo, o Daniel preencheu essas 84 perguntas, vai dizer se ele é mais... Aí tem uma barra horizontal que vai dizer se ele é mais orientado para uma cultura de processos ou mais orientado para uma cultura de resultados. O Daniel normalmente vai ser mais produtivo numa cultura mais normativa ou numa cultura mais pragmática. O Daniel ele vai ser melhor absorvido por uma cultura que tem um sistema aberto, ou seja, que as pessoas são mais open, são mais abertas literalmente para receber novos entrantes, ou mais fechado. Então, são 6 subdimensões como essa. Então, e aí a metodologia que a gente se baseia é de Geert Hofstede. Tá, então aqui eu tenho 2 perguntas. Uma, isso não vai contra o princípio da diversidade, que a gente quer trazer pessoas diferentes, porque você está trazendo pessoas com vamos dizer assim, com uma matemática parecida, culturalmente falando. Então, isso não é exatamente a ideia de ter diversidade, pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com visões diferentes, de culturas diferentes?
Sim, na verdade, quando você traça um diagnóstico, não necessariamente você junto com o seu cliente, né? Porque você não está determinando que aqueles que têm a cultura já parecida com a sua que vão ser contratados. Pelo contrário, na verdade, muitas vezes o cliente, como você bem colocou, que é justamente que traça o diagnóstico para ele entender quem é que pode ser um game changer dentro da cultura dele. Porque ele precisa, estrategicamente, naquele momento do negócio dele específico, mudar a cultura. Então, só que para você decidir isso, você precisa saber exatamente quem são os tamanhos diferentes, né? Eu posso te contar que no meu segundo emprego, Eu adoro isso, tá? Essa coisa da diversidade é maravilhosa. No meu segundo emprego, eu estava conversando com o recrutador, eu falei para ele, olha, eu não tenho certeza que eu sou o que você está procurando. Porque ele me contou assim, as necessidades, as características do lugar e dava um pouquinho de medo. Ele falou assim, não, você não está entendendo. Exatamente porque você é diferente de tudo que eu tenho, você Perfeito. é quem eu estou procurando. Maravilhoso isso. E foi assim que eu recebi meu segundo emprego. Maravilhoso. E outra, Daniel, só complementando, é que a gente muito se ouve hoje em dia dentro das organizações a famosa expressão change management, né? Quantas empresas, por determinados, enfim, infinitos motivos, sejam por conta do próprio negócio, seja em função das coisas mudarem muito rápido no mundo hoje em dia, dos mercados estarem se transformando, seja em função de uma grande crise como a gente viveu recentemente, as empresas justamente precisam de pessoas que transformem as suas culturas, sejam agentes transformadores das suas próprias culturas. E é exatamente por isso que a gente entende como é importante você poder diagnosticar quem tem esses traços diferentes para depois também apresentar para essas empresas esses profissionais. Eu tenho aqui mais uma pergunta, você falou a palavra crise, eu fico pensando do ponto de vista de muitos empregados, porque quando eu abro uma vaga eu percebo que às vezes metade das pessoas não tem nada a ver com a vaga. Então uma vaga é de marketing e o cara é financeiro, 20 anos de experiência. Do ponto de vista do profissional, né, o cara tem 3 filhos, está desempregado há 1 ano, está desesperado, ele quer um emprego. Ele não está nem aí se ele é de financeiro e é marketing. Ele precisa pagar as contas. E como fica essa situação, né, que é uma situação humana, normal, no ciclo econômico, com um sistema que, de certa forma, vai dificultar ele conseguir ou não? Acho que não sei o que você chama de dificultar, mas é por isso que existe a figura do recrutador e é para isso que ele está ali. O trabalho dele, se ele tem esse componente humano, inclusive, desenvolvido, que é o que eu espero que cada vez mais aconteça nesse mercado, se ele é um bom recrutador, se ele é um cara sério, se ele é um cara ético, verdadeiro, ele tem a obrigação de dizer para o candidato que não é o lugar que ele deve trabalhar, muito embora ele esteja precisando. Porque isso tem prazo de validade. Por mais que o profissional precise trabalhar, ele precise ganhar o seu salário, enfim, precise tocar a sua vida, se não for o lugar adequado para ele, se não for a função perfeita não perfeita, mas próxima daquilo que ele normalmente produz bem, que ele se sente confortável, se sente feliz, se não for uma cultura que ele seja aderente, tem um prazo de validade. Ele vai ganhar o salário no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês ele já está infeliz, ele vai deixar de ser produtivo se ele estiver infeliz. E provavelmente ele vai sair da empresa. Então, ou vai ser saído, né? Ou vai ser, eu quis soft. Então, é isso. Acho que quando você trabalha com seriedade, você tem que olhar para o curto, médio e muitas vezes, prioritariamente, até no longo prazo. Se você vê que aquele profissional não vai ser feliz, não vai ser produtivo, não é um lugar que ele vai estar encaixado, você, como um bom recrutador, você é obrigado a comunicar isso para ele de alguma forma. Muito bacana. Estamos finalizando aqui nosso segundo bloco do programa Plano de Negócios. No terceiro bloco, vamos avaliar o lado da empresa que está contratando. E aí no quarto bloco a gente fala daquela função especial que é a estrela, que como certo. Você chama ele? A gente chama na plataforma de Talent Specialist, na verdade. Talent Specialist, TS. TS. Muito bem. Então a gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com.
Voltamos ao programa Plano de Negócios. Eu estou hoje entrevistando o Rafael Menezes, ele é sócio fundador da The Hire. Estamos aqui também com o advogado tributarista Murilo Leles. Continuando o nosso bloco anterior, eu queria agora entender o ponto de vista da empresa. Então, começando, tá bom, eu escutei da The Hire, escutei o programa aqui, Plano de Negócios da Mega Brasil, gostei. E aí ele deve estar se perguntando, mas quanto custa? Quanto custa para entrar nessa plataforma? Você pode responder? Na verdade, para entrar não custa absolutamente nada. Nenhum usuário da plataforma para estar cadastrado e fazer parte desse ecossistema, ele paga absolutamente nada. No momento em que a empresa efetivamente lança a mão de algum recurso financeiro é quando ela contrata o candidato no final do processo. Exatamente da mesma forma que funcionaria como empresa de recrutamento e seleção. Que bom que você lembrou desse ponto. Sim, diante dos parâmetros que você apresentou, só que tem uma grande fatia dessa indústria de recrutamento especializado que não é Success Fee também. Tem muitas consultorias, muitas empresas que têm o famoso retainer, né? Tem o adiantamento no momento do processo, né, para começar aquela busca. Então, eu entendo que a maior parte é Success Fee, mas só pontuando isso que... Mas sim, é Success Fee. O cliente, quando ele se cadastra na plataforma, ele não paga nada, ele lança uma vaga na plataforma, ele também ainda não pagou nada, né? A gente faz toda essa gamificação que o Murilo perguntou bem, né? Aloca os recrutadores, né? Os candidatos são apresentados, o cliente entrevista os candidatos, né? E no final, dentro daquele universo de até 15 candidatos, o cliente tem a sua maneira de escolher aqueles que ele quer entrevistar, entrevistou tantos, 5, 10, 15, contratou um. Nesse momento é o momento em que o cliente paga e o valor é de um salário base da posição. Então, a posição é de R$10 mil o salário mensal, o cliente vai pagar um salário mensal daquela vaga, que são R$10 mil. E aí, esses R$10 mil, o que é mais bacana, e aí entra de novo a história da gamificação, ele é repartido entre os recrutadores. Claro, uma menorzinha parte fica com a plataforma, mas o recrutador que teve o candidato contratado pelo cliente, ele ganha uma parcela maior, entre 40% e 60% daqueles honorários. Então, para a conta ficar fácil, R$10 mil, o recrutador que apresentou o candidato ganha R$4 mil. Os outros o candidato contratado, os outros quatro recrutadores, aqueles que tiveram pelo menos um candidato entrevistado pelo cliente, ou seja, gerou uma boa experiência, gerou uma base qualificada maior para o cliente tomar uma decisão. Então, se ele teve um dos 3 entrevistados pelo cliente, ele ganha 5%, ele ganha R$500. E o candidato, e isso que é mais disruptivo, é uma das coisas diferentes que a gente traz para esse mercado, o candidato que é contratado, ele tem direito a 5% dos honorários. Então, no 91º dia do candidato na empresa, depois de contratado, passou o período de experiência, ele tem direito a R$500 daqueles 10 mil, por exemplo. Entendi. Então, dessa forma, e você pode me corrigir se eu estou falando besteira, você diminui a chance da empresa que talvez teria um conflito de interesse de não te contar que a pessoa foi selecionada e recrutada, mas o candidato tem interesse de receber o dinheiro dele, então ele vai contar que foi recrutado, você vai poder fader a cobrança. Estou certo ou estou errado? Pergunta tricky essa aí. Não, esse, na verdade, não é o principal motivo, tá? Eu vou dizer qual é o principal motivo, mas isso... Até porque, Daniel, a gente tem vários checkpoints ao longo do processo e muito dificilmente, é quase impossível a plataforma não saber que o candidato foi contratado, né? Primeiro que o próprio recrutador que apresentou o candidato acompanha a jornada do candidato e como ele também tem interesse de ser remunerado, no momento que o candidato é contratado, ele vai informar a plataforma. Mas a própria proposta de trabalho é feita na plataforma pelo cliente. Então, é o Daniel que eu vou contratar? Então, eu entro lá no perfil do Daniel e ofereço um emprego a ele. O Daniel tem que fechar o ciclo também aceitando um emprego pela plataforma. Mas, eventualmente, pode acontecer, nunca aconteceu. O primeiro motivo é de recompensar, de fato, o candidato, porque, se você for pensar, tem até custos envolvidos com o processo que o candidato lançou mão. É um estacionamento, é uma condução, ele até perdeu o momento de trabalho dele. Então, quer dizer, o motivo principal é a recompensa do candidato, coisa que ninguém faz. Mas, se for colocar uma lista de motivos, eu não vou ser hipócrita de no finalzinho, se a gente olhar lá com a letrinha bem pequena, seria um desses. Teres, você tem alguma pergunta? Agora, para fazer aquela pergunta de fogo, você comentou, Rafael, que a estrela da plataforma é o recrutador. Perfeito. E por que o recrutador que faz todo esse hard work para encontrar um candidato aderente, por que a plataforma seria a estrela do recrutador? Teriam alguns motivos, mas eu entendo claramente como principal ele ter acesso a trabalho para muitas empresas espalhadas pelo Brasil e até mesmo pelo mundo. A gente já tem clientes fora do Brasil.
acesso a trabalhos para essa empresa que muitas das vezes, talvez em nenhum momento da carreira dele, ele teria condições de comercialmente gerar um negócio, gerar um grande contrato, fazer uma negociação, e muitos deles, by the way, não gostam disso. Vocês provavelmente devem conhecer muitos headhunters que são ótimos recrutadores, sabem encontrar os candidatos nos lugares certos, sabem fazer boas avaliações, sabem fazer uma boa negociação de uma proposta de trabalho que ele está recebendo e mediar isso com a empresa, mas que muitos deles não gostam de fazer um trabalho comercial. E até mesmo não tem tempo. Então você imagina que o recrutador hoje está trabalhando muitas vagas do On The Hire, sentado em qualquer lugar do mundo. Então ele é um profissional autônomo, pode trabalhar em casa, no escritório, em outro país, na praia, e tendo acesso a leads comerciais, que aí o esforço comercial é nosso. Então, quer dizer, nós aqui negociamos com as empresas, nós que temos uma área comercial para vender o nosso trabalho, nosso produto, nosso serviço, e o recrutador está recebendo esses leads e trabalhando para grandes empresas do mundo todo. Então acho que é um grande benefício para ele. Ele faz essencialmente o que ele é especializado para: fazer um bom recrutamento, encontrar um bom candidato, fazer uma boa entrevista e apresentar bem para o cliente. Excelente. Vamos para uma parte aqui de estatísticas. Quantos anos já tem a The Hire, quando ela foi fundada? Quantos candidatos, quantas empresas, quantas vagas já foram preenchidas através do The Hire? A gente tem 1 ano e, vamos botar, 1 ano e meio de operação, né, desde a concepção da hipótese, prototipação, comprovação do modelo. Então, vamos botar de maneira online, cerca de 1 ano. Eu posso dizer aí que empresas, cerca de 50, estou estimando, tá? Não tenho esse número de cabeça, mas é bem próximo disso, talvez um pouco mais. E número de vagas, vamos botar aí, passa de centenas já. Você já sabe quantos fecharam, quantos empregos você conseguiu? Passa de centenas. Passa de centenas. Sim. E quantos TS, Talent Specialist? Talent Specialist. Estou aprendendo. Tem motivo para isso, tá? Que a gente não chama de Headhunter, eu posso explicar também. Por favor. Quantos? Então vou explicar quantos e depois explico o porquê do nome. Nem tinha pensado nessa pergunta, mas ela é boa realmente, porque a gente mostra a nossa oferta de capacidade. Pra você ter ideia, pra você ver como é que esse mercado ele é maior do que as pessoas pensam. Em 1 ano de operação, a gente tem mais de 2.500 cadastros para serem recrutadores da plataforma. 2.500 cadastros. Certificados, de fato, porque existe um funil de certificação, não é qualquer pessoa que entra lá, quer ser um Talent Specialist e passa a ser. Tem um funil, ela passa por um treinamento online, uma prova online, um vídeo que ela tem que gravar e um bate-papo por Skype. Tá melhor que o Uber até aqui. Pois é, então isso é uma coisa que, na verdade, essa curadoria que determina a segurança para o cliente, que de fato tem pessoas especializadas. Imagina ele colocar uma vaga e qualquer pessoa trabalhar essa vaga. Não faz sentido. Essa comunicação para o mercado, inclusive, ela tem que ser bem forte, que o mercado precisa entender que existe essa curadoria, não só para entrar e, de novo, mais difícil ainda, permanecer bem pontuado, na famosa gamificação. Então, hoje a gente tem cerca de, vamos botar 100 certificados, tá? Porque a gente quer, poderiam ser mais. Claro que muita gente ficou nesse caminho da funil de certificação e não foi aprovado, mas também o que é o marketplace? O que adiantaria a gente ter 1.000 certificados com um baixo volume de trabalho? Ele precisa estar sendo bem remunerado, ele precisa se sentir útil ali dentro. Imagina um motorista do Uber parado dentro do carro dele na esquina sem corrida. Ele vai fazer outra coisa. Sim. Então, aqui a gente tem hoje cerca de 100 certificados, mas no momento que explode mais ainda a demanda, a gente coloca mais gente para dentro do ecossistema. E também tem uma evasão que ocorre. Tem alguns que ou vão fazer outra coisa, ou pela própria performance também são expurgados. Ruim, né? Performance ruim. E a outra parte da pergunta, por que o TS? Isso a gente pensou bem no início. Na verdade, o The Hire ele é um ecossistema de recrutamento especializado. O core business é esse, é indiscutível, e é onde a gente foca os nossos esforços e tempo, né? Porém, a gente hoje, o Murilo, que é um cara oriundo de tecnologia, você vai formando uma base histórica de dados ali dentro bem interessante, que você pode trabalhar com outras coisas depois. Por exemplo, quando o cliente rejeita um candidato, tá? Então, o Daniel, novamente aqui, você foi contratar lá o gerente comercial para a tua empresa. Você recebeu 15 candidatos, você olhou aqui o perfil daqueles 15, os relatórios apresentados pelos recrutadores, você vai lá e escolhe alguns para entrevistar e outros tantos você já rejeita ali, né? Então, você pode rejeitar naquele momento, não entrevistar, ou você pode entrevistar e depois não contratar. Então, você clica no botãozinho, rejeição do candidato. Quando você aplica nesse botão, abre um pop-up na sua tela que pede que você determine qual foi o issue, qual foi o problema, o que não rolou. Foi o técnico, foi o comportamental ou cultural. Então, quer dizer, você vai formando uma base histórica daqueles profissionais que, por exemplo, pode ser outras coisas também, mas
por que eles não foram contratados? E você pode trabalhar essa base de alguma outra forma depois. Aí, por que entra a história do Talent Specialist? Se você não tem uma visão de longo prazo, onde você quer chegar com o seu negócio, muito provavelmente você toma decisões erradas no início, que você pode, claro, consertar e fazer as correções de rota, mas outras tantas não. O TS pode ser um profissional provedor de algum serviço na plataforma para além do recrutamento. Então, por isso que a gente não colocou Headhunter. Esse profissional especializado na plataforma vai, por exemplo, que vem à cabeça, tem uma certificação de coach, é um cara especializado em negociação, por exemplo. Por que lá na frente, se a gente identificar que uma boa parte da sua base, empresas, candidatos foram reprovados nas empresas de bens de consumo, não tinham, segundo os próprios clientes, não tinham capacidade, uma boa competência de negociação. Será que não tem ninguém na plataforma que tem essa capacidade de fornecer algum serviço, um treinamento online? E aí entram outras tantas coisas de possibilidades do nosso business que a gente pode fazer à frente. Então, o TS é em função disso. Muito bacana. Estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios e temos uma surpresa para o quarto e último bloco. Rocha de volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Rafael Menezes, ele é sócio fundador da The Hire. Temos aqui também o advogado tributarista Murilo Leles, que nos está acompanhando nessa entrevista. Alguma pergunta, doutor? De tudo que o Rafael falou até agora, a coisa que me vem à mente, além da comparação com o Uber, que eu acho que você está mais para uma mineradora de Bitcoin do que para Uber, mas o nível de informações que vocês coletam, tanto de candidato quanto de empresa, então nós estamos caminhando, assim como teve o índice FIPZAP, nós estamos caminhando aí para o índice Ibope The Hire. Eu acho que a comparação ela é razoável, sim. A gente, vou usar o exemplo aqui da cultura organizacional, né, que a gente estava falando, né. Hoje, o que a gente consegue fornecer para o nosso cliente e é um passo para onde a gente quer chegar do outro lado do rio, né, está construindo a ponte. Hoje a gente consegue estabelecer, conforme já foi explicado aqui, os traços culturais, né, que cada candidato, cada profissional da plataforma tem de acordo com o preenchimento daquele inventário. E a gente ainda não tem, por exemplo, a média ou a massa crítica, né, dos traços culturais da empresa, do contratante. Então, a partir do momento que a gente tiver cada vez mais uma base volumosa, e isso está crescendo, e que a gente possa estabelecer a massa cultural de uma determinada empresa, aí esse match vai acabar sendo feito de uma maneira fantástica, formidável, e a gente vai chegar lá, eu acho que não vai demorar muito tempo. Hoje o cliente consegue se sentir confortável em receber um candidato, ver os traços culturais dele e identificar ele próprio, por conhecer a própria empresa, se aquele candidato está aderente ou não. Mas mais à frente a coisa vai ser, vamos botar assim, plataformizada, né? Vai ter uma inteligência artificial atuando o tempo todo em cima disso. Muito bem. Mais alguma pergunta? Eu tenho observado alguns projetos, principalmente do Ministério do Trabalho, que eles estão com essa dificuldade de encontrar a empresa certa para o profissional certo. Então, pelo tudo que eu tenho ouvido aqui, pela maneira disruptiva que a The Hire tem trabalhado essas informações, então talvez nos próximos 24 meses nós talvez tenhamos um nível de informação que você poderá ajudar, inclusive nível de nação. Sim. De novo, acho que a coisa sempre, não sempre, mas a maior parte das vezes é muito visto de via única quando se trata do assunto de contratação de profissionais. Fala-se o tempo todo, e eu acho que é uma coisa natural, porque vivemos o dia a dia, o candidato é adequado para a empresa, esse candidato é adequado para a empresa, o profissional é adequado para a empresa, e o contrário, a empresa é adequada para o profissional.
Eu acho que o nosso trabalho tem um senso de propósito muito forte, a gente acredita muito nisso, que é de fato fazer exatamente o que o Murilo falou. Será que a empresa é melhor para o profissional? E eu respondi isso numa pergunta que o Daniel fez também, da pessoa que precisa trabalhar. A gente precisa disseminar essa ideia de que você pode estar precisando de um emprego, você pode inclusive admirar a empresa como consumidor. Isso é uma armadilha muito grande no mercado de trabalho. O profissional admira como consumidor, eu quero trabalhar nessa empresa. Será que é a melhor empresa? Será que é onde você vai ser feliz? Eu estou pensando nessa questão do Big Data. Assim, pode ter impactos sociais essa brincadeira. Eu não consigo imaginar até onde isso pode ir. Mas, por exemplo, seguindo o teu raciocínio, pode ser empresas que elas vão ser percebidas como ruim, uma mau cultura. Aquela empresa, tem muitas no Brasil dessa, né? A empresa que tem escravos, a empresa que maltrata o funcionário, que grita, que xinga, que tem sexismo, que tem preferência de raça. Está cheio dessas no mercado brasileiro. E, de repente, vai ficar muito claro para o candidato que não vale a pena para ele, vai ser uma empresa que vai ser obrigada a mudar, porque claramente o sistema vai estar enviando os candidatos para onde ele tem melhor adequação e não vai ser essa empresa. E essa empresa vai ter dificuldade de achar gente. Sim. Então, já acontece isso, né? Já acontece. Assim como as que têm culturas que são muito admiradas, todo mundo quer trabalhar. E o contrário é verdadeiro. Eu acho que uma das grandes belezas de um marketplace, que é o nosso caso, assim, é engraçado, é interessante, porque é um grande aprendizado, inclusive profissional, né? Você olha para o sujeito é sócio fundador. Poxa, mas eu estou vivendo uma jornada que eu não vivia antes. Eu nunca imaginei que eu fosse ter uma empresa pautada em tecnologia. Eu nunca imaginei que eu fosse estar ali mediando um marketplace. Porque o que a gente é? A gente é um grande prefeito de um ecossistema, de uma cidade onde pessoas se relacionam e a gente está ali mediando aquela relação entre recrutadores, empresários ou representantes de empresa e profissionais que pleiteiam um novo posto de trabalho. A grande beleza disso é que o comportamento ele é avaliado por todo mundo, entre eles, nós, obviamente, porque estamos ali para isso, trabalhamos nisso, mas eles entre eles. É uma avaliação de comportamento o tempo todo em 360 graus. Vou dar um exemplo claro, tá? Que já aconteceu. A empresa, tem uma determinada empresa, não vou dizer o nome da empresa, mas a empresa postou lá algumas vagas, para mais de 10 vagas na plataforma. E acabou cancelando essas vagas no meio da jornada. A maioria delas, né? Por motivos N. Todo mundo é empresário, trabalha em uma empresa que sabe disso, que eventualmente acontece. Ou acontece um hiring freeze, ou por algum motivo N surge um novo candidato indicado por alguém. Mas a gente tem 5 recrutadores trabalhando para aquela vaga. Você imagina frustrar 5 profissionais? Tem lá alguns mecanismos que a gente tem para mediar no final, tem uma taxa de cancelamento, ok, mas os recrutadores que são a estrela da plataforma estão avaliando o comportamento do empresário também. E aí o que aconteceu? Depois dessa sucessão de casos mal resolvidos ou uma experiência ruim do recrutador, eles pararam de querer trabalhar para essa empresa. Então, assim, definitivamente, quando começou a pintarem outras vagas, não, para essa empresa eu não quero trabalhar mais. É a mesma coisa, de novo, do Uber. Fantástico. Do Uber. Você pode não querer entrar num veículo e ele também pode não querer te aceitar. Muita gente não sabe disso, né? Mas você sai do Uber e você é avaliado por ele. Muito bacana. Muitas vezes, aqui vem muitas empresas nesse programa e as empresas, claro, se vendem, falam como elas são incríveis, e como elas vão mudar o mundo, etc. Então a gente, geralmente, para fazer mais interessante o relacionamento com a empresa, a gente lança um desafio para a empresa. O ponto é que ver se a empresa é realmente tudo isso que fala. Então, o que a gente fez? A gente fez uma surpresinha para você, Rafael. A gente lançou aqui nas redes sociais, perguntando se tinha pessoas que estão procurando emprego. Tivemos uma candidata chamada Karim Hassan. Ela é uma gerente de marketing. A gente já pediu para ela se cadastrar na plataforma. E aqui eu vou te passar o currículo dela. E a nossa ideia é verificar se a The Hire vai conseguir achar para ela um emprego e em quanto tempo. A primeira pergunta é se você aceita o desafio, né? Sim, vamos lá, claro. E nesse contexto, se houver um sucesso, a gente vai estar se encontrando aqui de novo para contar o case de sucesso, porque aí de fato vai estar aqui, vamos ter uma prova, uma materialização das ideias. Então,
Porque eu posso te dizer que a maioria das empresas que participam aqui não conseguiu no desafio que a gente lança na rádio. A maioria. Agora se instigou a The Hire. A maioria. Agora eu vou sair daqui. Então as pessoas sabem, quase todas as entrevistas aqui tem o desafio. A maioria, gritante, assim, a gente está falando 80% das empresas que lançam o desafio não conseguem atender o desafio. E fica registrado para sempre como podcast, então é uma coisa séria. Legal. Então, aceitado o desafio? Sim. Muito bem. Sem dúvidas. Para gerente de marketing, não é uma coisa esotérica, assim, é uma pessoa que a gente pode ver, ela tem acima de 15 anos de experiência nessa empresa na área de tecnologia, né, foi responsável aqui, eu estou abrindo o currículo dela, 20 anos de experiência profissional, 10 anos de experiência na área de TI, experiência em liderar pessoas com foco em resultados, prazos e qualidade, capacidade de realizar planejamento estratégico e controle de budget, inovação de campanha para comunicação interna, fluência em inglês, viveu na Austrália há 3 anos, fluência em espanhol, por prática familiar, profissional comprometida, dedicada e responsável. Parece um... Tá facilitando a nossa vida ela, hein? É um belo perfil. Bem, você vê, estou sendo justo no desafio. Muito bem. Então, lançado aqui o desafio. Doutor, mais alguma pergunta antes da gente finalizar aqui mais um bloco? Eu só estou imaginando qual será o recrutador, que é a estrela da plataforma, que vai comprar esse desafio junto com a The Hire. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que serão muitos. Eu acho que o desafio nosso vai ser escolher 5, né, só para essa vaga. Muito bem. Como as pessoas podem acessar o The Hire? Vou soletrar D de dado, H de homem, I de igreja, R de Rafael, E de escola, thehire.com.br. Muito bem. E para vocês que têm perguntas para o Rafael, vocês podem escrever para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e estaremos felizes de trazer aqui de volta para responder as suas perguntas. Rafael, gostaria de agradecer muito você ter vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Foi um prazer. Assim, eu sei que é clichê dizer isso, mas realmente foi um prazer. Acho que são duas pessoas diferenciadas aqui que eu tive a oportunidade de conhecer, Daniel e Murilo, e certamente a gente vai regar essa relação aí para frente. Muito bom. E, Dr. Murilo, muito obrigado por ter vindo. Espero e convido você para participar de outros programas. Você tem algumas perguntas difíceis. Eu gosto de convidados que fazem perguntas difíceis. Agradeço muito o convite e foi um prazer mesmo conhecer a The Hire. Eu que sou egresso do ramo de tecnologia, eu fiquei apaixonado com a metodologia dele. Dá vontade de ficar desempregado, né? Só para tentar achar um emprego. Olha, não. Muito bom. Excelente, muito bom. Eu posso contar a vocês também que eu me cadastrei na plataforma ontem para testar ela, porque eu não ia entrevistar aqui o Rafael sem ter experiência antes. E já me contataram 2 TSs. Eu me candidatei a uma vaga, então a senhora que escreveu em uma das vagas, se eu não acho que meu currículo está um pouquinho além das necessidades das vagas. E temos outro aqui, deixa eu dar uma olhadinha, que aqui me chamo tanto, sou o Talent Specialist, ele usa a nomenclatura. Estou trabalhando numa posição para a qual você se candidatou, teria um tempinho para conversar, mas então já tenho uma entrevista e não passou nem 24 horas do momento que eu me cadastrei. Eu me cadastrei ontem às 6 horas da tarde, mais ou menos. Então, maravilha. Passaram um pouco mais de 12 horas, já tenho 2 TSs que estão se preocupando comigo. Eu posso confessar da experiência própria que o fato de alguém entrar em contato com você e não ser aquela coisa fria do que a gente vê em outras plataformas, você manda num buraco negro o seu currículo e você não sabe se alguém lê ou não lê, já fez para mim toda a diferença. Eu nunca tive essa sensação. Então, nesse sentido... Aí vem a diferença de novo do recrutamento para a seleção. Aqui é seleção. Então, alguém vai de fato definir, conversar, enfim, fazer uma consultoria em cima disso. Muito bacana. Muito obrigado a todos e a gente se vê no mesmo horário semana que vem.